Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirar em alguém. E você é que se queima, Buda. Vamos lá. Estamos indo trabalhar com uma aula de matemática, operação com polinômios, multiplicação com monômios. Vamos lá. O primeiro exercício que a gente tem é o seguinte. Primeiro contexto, a gente tem assim, multiplicação com monômios. Lembrando, o que vem a ser monômios é um termo. Por exemplo, quando eu tenho 2x, eu tenho um termo, ele é um monômio. Quando eu tenho 2x ao quadrado y, eu tenho um termo, ele é um monômio. Quando eu tenho 2x mais 5, notem, eu tenho dois termos. Ele já é um polinômio. O nome desse polinômio é binômio. Ok? E se eu tivesse três termos, por exemplo, como aqui, esse aqui, três termos, 1, 2, 3, separados, veja aqui o sinalzinho, ele não é um monômio, ele é um polinômio. O nome desse polinômio é trinômio. Tá bom? Então tá. Primeira coisa, para multiplicar a regrinha é assim. Para multiplicar um monômio, multiplicamos os coeficientes pelos coeficientes e a parte literal pela parte literal. Por exemplo, a área de um retângulo, ela é calculada assim, pessoal. A base vezes a altura. Então, na prática, é só multiplicar esse pedaço, a base, que é a parte de baixo, a maior, vezes a altura. Então, nós faríamos assim, ó, 2x, que seria, o 3x, que é a base, vezes a altura. Eu estou multiplicando. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Número com número, 3 vezes 2 são 6. Eu vou olhar um sinal. Sinal, mais com mais dá mais. Multiplicação tem jogo de sinal. E as letras? Eu ponho x e que eu faço o seguinte, pessoal. Eu tenho que somar os expoentes da letrinha aqui. Aqui tem 1, aqui tem 1. 1 mais 1 dá 2. Pronto. Eu fiz a multiplicação de polinômio. Beleza? Então tá. Vamos lá assim comigo. As regras para multiplicação de monômios, a gente vai usar a seguinte. Primeiro, o jogo de sinal. Qual que é o jogo de sinal? Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Beleza? Essa é a primeira regra. Então, se eu tivesse aqui menos 2x vezes 4xb, vamos colocar aqui um y2 lá, pessoal. Ok, tá aqui. Eu vou multiplicar esse cara vezes esse. Aqui vai ter um xb, xy. Então, a primeira regra é o jogo de sinal. Então, a gente faria a primeira regra, que é aqui a nossa regra amarela, a gente faz menos com mais, dá menos. Beleza? A segunda regra é multiplique os números. E aí nós vamos multiplicar os números. E os nossos números que tem aqui é o 2 vezes 4. Tá bom? Então, multiplicando os números, eu tenho 2 vezes 4. 2 vezes 4 daria quanto? A gente teria o número 8. Agora, vamos para a próxima regra. As letras você irá somar. Caracas, você vai somar. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar as letras, que a gente vai colocar aqui elas em azul. Ó. Todas as letras nossas estão em azul. Então, nós vamos pegar aqui. As letras estão em azul. Eu vou ter que apagar aqui. Ó. Então, tá. Vamos pegar aqui a letra azul.
As letras estão em azul, então nós vamos pegar todas as letras que estão em azul. Epa, Maurício. Tá aqui, então em azul é essa. Então azul é essa. Então agora eu quero que você olhe bem nas letras. Nós vamos somar as letrinhas, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, nós temos o X, e você vai olhar, o X aqui tem um X, o expoente é 1, quando não aparece nada, aqui também é 1. Eu vou somar 1 mais 1 dá 2. O Y, vou colocar o Y aqui tem um 2, e aqui quando não tem nada é 1, 2 mais 1 dá 3. E o B que ficou sozinho, ele vai ficar sozinho mesmo, só tem ele. Tá aí, fechei a conta. É assim o processo da conta, tá bom? Vamos resolver os exercícios, né? Lembrando, essas regras aqui são muito importantes, tá bom, pessoal? Ok? Vamos lá. Determine a área. A área da figura, eu já falei que é base vezes altura. A base é essa aqui. Então fica quem? Se você pegar lá para mim, a nossa base vai ser 5x vezes a altura, que é 2x. Ok? E nós vamos seguir o seguinte conceito. Primeira regra, jogo de sinal. Ok? Jogo de sinal, aqui tem mais, como aqui tem mais com mais dá mais, nem preciso colocar. Segunda regra. Opa, peguei errado aqui. Segunda regra. Multiplique os números. A gente vai multiplicar os números. Então tá. 5 vezes 2 são 10. Terceira regra. Terceira regra é as letras você irá somar. Então vamos pegar lá as letras. Eu pego x e vou somar os expoentes da letra. 1 mais 1 vai dar quanto? 2. E fechou. Vamos lá agora fazer outros exercícios. E aí? Primeiro jogo de sinal, mais com mais dá mais. Eu vou fazer todo o jogo de sinal aqui, mais com mais dá mais, mais com mais dá mais, mais com mais dá mais, mais com mais dá mais. Número com número, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. 20? Não sei de onde que apareceu esse 5 ali. Vamos lá. É 20. Vamos lá. 2 vezes, quando não tem número, tem que pensar 1. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5 são 15. 4 vezes 2 são 8. As letras, agora a gente vai somar os expoentes. Nessa aqui eu só tenho x. Tem como somar com alguém? Não. Então acabou. Essa eu tenho x. E aí eu tenho 1 aqui com 1 aqui, é x ao quadrado. Aqui vai dar 1a. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. 3 mais 2 são 5. Aqui eu tenho y. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. 2 mais 3 são 5. Aqui eu tenho x, correto? Não tem outro x, então fica só ele. E aqui eu tenho y. Como não tem outro y, fica só ele. Beleza? Vamos para a próxima. Primeiro jogo de sinal, mais com mais dá mais. Nem precisaria colar, nem vou mais. Mas vou colocar aqui, ó. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. E mais com mais dá mais. Ok? Número com número, 2 vezes 5. Vou colocar aqui embaixo o resultado. Dá 10. 3 vezes quando não tem número é 1. 3 vezes 1, 3. Ó, mais 3. 5 vezes 4 são 20.
8 vezes 2 são 16. 8 vezes 5 são 40. Pronto, vamos para a segunda regra, que são as letras. Aqui eu vou colocar a letra A. Mas eu tenho um do A aqui com 2, dá 3. O B está sozinho, vai ficar sozinho. Aqui eu tenho um A que está sozinho. O B, o B tem 1 aqui, 3 aqui. O B vai dar 4. O C tem 1 aqui, tem 2. C dá 3. Vamos só arrumar esse B aqui que ficou horrível. Isso. Vamos lá. 1 mais 3 dá 4. Letrinha. O A aqui vai dar um A. Eu tenho 3 aqui, com mais 2 aqui, eu tenho 5. O C está sozinho, fica sozinho. Aqui o X. Ele tem 2 aqui. Com 3 aqui, eu tenho 5. O Y. Eu tenho 3 aqui, com 2 aqui, eu tenho 5 também. O M. Eu tenho 3 aqui e tenho 5 aqui, eu tenho 8. Eu tenho o N. O N aqui seria 2. Beleza? Então, para o próximo? Vamos lá. Tá. Aqui vai ter um probleminha, o sinal primeiro, mais aqui, com mais aqui, mais com mais dá mais. O mais aqui com o menos aqui dá menos. O mais com mais dá mais. O mais com mais dá mais. O menos com menos dá mais. Aqui a gente tem que ter o cuidado porque é uma fração. Então, como é que eu faço? 2 terços vezes 5. Ok? Simples. Multiplico a parte de cima e multiplico a parte de baixo. Como não tem nada aqui, é 1. 2 vezes 5 são 10. 3 vezes 1, 3. Então, vai dar 10 terços. Ok? Letra, a X. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 2. Então, eu tenho 5. O Y está sozinho e o Z está sozinho. Vamos lá. 3 vezes 8 são 24. Letrinha X está sozinha e o Y está sozinho. Número 6 vezes 4, 24. A letrinha 2 com 3, x elevado à quinta. O Y está sozinho. Aqui, 5 vezes 2 são 10. O x, nossa, vai ficar 4 mais 3 são 7. O y, aqui tem 2, aqui tem 1, y é igual a 3. O número 2 vezes 5 são 10. A letra é x, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 1, eu tenho 6. Fechou, pessoal, tá bom? Faltou mais 4 questões, mas vamos lá. Jogo de sinal, menos com menos dá mais. Aqui, mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais. E todos os sinais aqui são mais, vão dar mais. Aqui a regrinha vai ser assim. E se tivesse 3, professor, assim? Um sinal negativo dá menos. Professor, e se tivesse aqui, ó, um sinal negativo é uma quantidade ímpar. Se for ímpar, dá menos. Aqui tem 2, são par, então vai dar mais. Tá bom? Então vai, número com número. 4 vezes 2 são 8. A letrinha x. Aqui eu tenho 3. Aqui eu tenho 1. Quando não tem nada é 1. 3 mais 1 são 4. Os números. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 6, 60. A letrinha x, e aqui vou pegar 1 mais 3 são 4, 4, ó, 1 mais 3 são 4, com 5 são 9.
O y está sozinho, ficou sozinho. 3 vezes 6 são 18. X, vamos lá, aqui tem 4, aqui tem 1, dá 5. Vamos lá, 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. Vamos pegar o A? Vamos. Aqui eu tenho 3. 3 mais 1 são 4. 4, 4. Fechou. O B. Aqui tem 2. E aqui tem 1. São 3. O C. Aqui tem 1. 1. E aqui tem 2. O C vai dar 3. Tá aí, pessoal, uma aula de multiplicações de monômios. Beleza, pessoal? Então tá, um abraço para todos.